Existe uma diferença enorme entre diluir e alterar a consistência da tinta, e eu aposto que muita gente não sabe. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi, e hoje eu vou falar sobre um dos assuntos mais pedidos aqui do canal, que é diluição de tinta. Eu incrivelmente nunca tinha feito um vídeo focado em diluição de tinta para pincel. Já fiz um para aerógrafo, mas o de pincel eu tava devendo, então hoje é o grande dia. Eu espero que eu consiga ajudar vocês com essa parte que é tão importante. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um padrinho no padrim.com.br/pintando miniaturas ou se tornando um membro aqui no YouTube. E agora também você pode comprar produtos voltados para o hobby de pintura de miniatura lá na bangstoretintas.com.br. Bom, pra gente diluir a tinta corretamente no pincel, a gente tem que primeiro entender a diferença entre diluição e alteração da consistência. Parecem coisas iguais, mas elas são coisas diferentes. Então, primeiramente, o que é diluir quando a gente está se referindo a tintas? Diluição é quando a gente altera a concentração do pigmento adicionando alguma outra substância. Essa substância pode ser um medium, pode ser thinner, pode ser água. Uma outra forma que eu também estou diluindo a tinta é se eu adicionar uma outra cor. Então, se eu adicionar amarelo com branco, eu estou diluindo ambos os pigmentos, né? Com a soma dos dois, os dois ficam com a metade da intensidade de cada um, e isso também é considerado como uma diluição. Agora, alterar a consistência da tinta é fazer com que ela fique mais líquida ou mais espessa quando a gente mistura alguma coisa nela. E aí você deve estar se perguntando, mas quando a gente mistura alguma coisa na tinta, a gente não está diluindo ela? Sim, estamos diluindo a tinta. Toda vez que a gente altera a consistência da tinta, a gente está diluindo a tinta junto. Porém, essa afirmação não é verdadeira quando a gente fala o contrário. Ou seja, eu consigo diluir a tinta sem alterar a consistência. Por exemplo, o medium da Green Stuff World tem a mesma consistência da tinta. Então, se eu adicionar medium da Green Stuff World numa tinta, eu vou diluir a tinta, mas eu não vou alterar a consistência dela. Parece que é frescura isso que eu tô falando, mas é que isso vai fazer sentido quando eu terminar a explicação completa. Então, vamos se aprofundar um pouco mais na parte de consistência das tintas do hobby. Bom, vocês já repararam que no hobby a gente tem diversas marcas de tinta, e cada marca ou cada linha dentro da mesma marca tem uma consistência diferente de tinta. Se você comparar a linha Artist com a linha Scale Color, com a linha de tintas acrílicas da GSW, cada uma dessas vai ter uma consistência que é um pouco diferente. Então, você já deve ter escutado alguém falar a frase que não é legal você usar uma tabelinha de medidas para você diluir a sua tinta. E por que as pessoas falam isso? Porque justamente a maioria dessas tabelas, eu pelo menos nunca vi nenhuma que prestasse, ela dá conta do fato de que existem várias consistências diferentes de tintas para começar a conversa. Se alguém chega e me pergunta: como eu diluo tinta para camada base? Não sei. Qual tinta você tá usando? Esse é um fato que normalmente essas tabelinhas não dão conta, e por isso elas não são muito úteis na realidade. Então eu tentei criar uma tabela que resolve esse problema de uma vez por todas. Essa é a tabela de consistência de tintas. Eu coloquei as principais marcas de tinta do hobby que eu costumo usar e eu organizei baseado na consistência. Mas lembra que isso aqui é apenas uma referência e não tem que ser levado a ferro e fogo. Eu dividi as marcas em 4 níveis de espessura, sendo que para a esquerda a espessura número 4 é a mais grossa e para a direita, com a espessura número 1, são as mais líquidas. Obviamente que esses não são valores super precisos, mesmo porque é difícil enxergar o quão líquido é uma tinta, mas eu acho que ficou minimamente inteligível. E no caso da Quimera, o que eu quis dizer é que ela tem cores que estão na espessura 3 e cores que estão na espessura 2. Quanto às demais marcas, eu não senti que tinha nenhuma outra que precisava estar em 2 níveis diferentes, dependendo da cor. Tá certo que tem certas cores que parecem um pouquinho mais líquidas do que outras dentro da mesma linha de tinta, só que eu acho que não justificaria eu colocar em colunas diferentes aqui nessa tabela. Beleza, mas como que essa tabela vai ajudar a diluir a tinta? Vamos primeiro voltar naquela frase que eu falei anteriormente, que é: não é legal usar a tabelinha de diluição para você diluir a tinta. E por que essa afirmação é verdadeira? Bom, a gente já descobriu que um dos motivos é que normalmente ela está incompleta porque ela não dá conta de todas as espessuras de tintas que existem no mercado. Cada tinta tem a sua espessura. E tem mais um item que ela também geralmente não dá conta, que é qual técnica você está fazendo, porque as técnicas vão determinar a consistência da tinta. Então eu criei esta segunda tabelinha, que agora sim a gente consegue juntar as duas e determinar quanto a gente precisa de diluição, tentando cobrir o máximo de casos possíveis. Então vamos seguir essa tabela de diluição
diluição na prática. Aqui eu vou usar água como diluente, mas é possível usar outras coisas como thinners, mediums ou flow improvers. E se você não sabe o que são essas outras substâncias, eu tenho um vídeo que eu explico em detalhes que tá aparecendo agora como sugerido. Vamos explicar a tabela então. Cada linha nós temos as espessuras da tinta e cada espessura tem a sua instrução da proporção de água e tinta. A medida pode ser o que você quiser, pode ser gotas, pode ser ml, pode ser litros, qualquer coisa serve, contanto que você respeite a proporção. E as colunas são as técnicas que você vai usar, porque o ponto-chave dessa tabela é que a técnica define a consistência ideal para a tinta. E as técnicas que eu tô representando nessa tabela são Edge Highlight, camada base, camada normal e Wash / Glaze. E por que eu não coloquei Dry Brush? Porque você simplesmente não precisa diluir a tinta para fazer Dry Brush. Você só precisa saber que uma tinta que tem a espessura número 1 na minha tabela não vai ser ideal para fazer Dry Brush. E teriam também outras técnicas que eu podia representar, tipo Wet Blending, que eu uso bastante, mas eu acho que a consistência do Wet Blending é exatamente a mesma que eu uso para camada base. E a última coisa que eu preciso dizer é que as definições de consistência do que é um glaze, do que é uma camada base ou uma camada normal, varia de artista para artista. Essas medidas são mais ou menos as que eu uso para fazer essas técnicas e não são uma verdade universal. Eu fiz tudo isso baseado nos meus testes práticos e tentei encaixar nessa tabela para servir como uma referência para quem tá perdido e começando. Por exemplo, vamos pegar a tinta Artists da Scale 75, que é uma tinta de espessura número 4 na minha tabela. Para diluir ela para fazer a técnica de Edge Highlight, que é basicamente pintar as quinas da miniatura, geralmente de uma cor mais clara, essa técnica requer uma consistência um pouco mais grossa da tinta. Então eu diluo uma parte de água para 5 partes de tinta. Aí eu uso essa mistura para fazer a técnica de Edge Highlight. Agora, se eu, por exemplo, quiser fazer uma camada base com uma Acrylex, a nossa boa e velha Acrylecona, essa é uma tinta de espessura 3, então eu usaria a proporção de uma parte de água para 4 partes de tinta e usaria essa mistura para fazer a minha camada base. Se eu fosse fazer a mesma coisa com a Acrylex, só que fazer uma camada normal, a proporção que eu estaria usando, já que essa é uma tinta de espessura 3, seria uma parte de água para 3 de tinta. A definição de camada base e de camada normal, o quão diluída ela pode ser, varia de pessoa para pessoa, mas eu vou falar mais disso daqui a pouco. Agora eu queria falar para vocês a respeito do ponto fraco de utilizar a tabela, que é justamente saber a quantidade certa de tinta, se a proporção que você está usando ela está correta. O ideal seria você, por exemplo, pegar uma coisa como um conta-gota para você ter certeza que tá igual, que uma parte de tinta realmente equivale a uma parte de água ali. E isso é muito difícil de fazer a olho nu, o que eu acho que dificulta um pouco de uso de uma tabela ou de uma receita. Mas é claro que, como eu falei, existe uma imprecisão aceitável ali quando a gente tá diluindo, então as coisas não são super travadas. Mesmo assim, existe essa dificuldade de saber, principalmente quando a consistência é muito diferente. Quando a gente compara, por exemplo, a consistência da Acrylex com consistência de água, que é muito mais líquida. E falando em líquido, vamos falar agora da consistência de glaze e wash. Eu acho que de todas, essa é a mais livre, porque qualquer coisa parecida com isso aqui que eu tô fazendo, com essa proporção aqui, pode ir um pouquinho pra mais ou um pouquinho pra menos. A definição de glaze e wash é muito aberta. Ela só precisa ser muito diluída, dessa forma que vocês estão vendo aqui. E o que muda do glaze pro wash é a forma que você vai aplicar na miniatura e não a consistência. Vou falar disso mais pra frente. Uma outra coisa que vale lembrar que tá escrito na minha tabelinha também é que existem tintas que a consistência já estão prontas para wash e para glaze. Geralmente são aquelas fast paints como a Contrast, a Instant e outras marcas também têm outros nomes. Ou os washes mesmo, né, que geralmente são de tons escuros e também já vem pronto na consistência. Bom, o sentido todo de eu ter feito essas tabelas aqui é porque eu percebi que tem gente que tá num estágio tão iniciante que a pessoa não sequer consegue ter nenhum tipo de noção se não tiver alguma base sólida para ela se apoiar. E eu tô entendendo essas tabelas que eu estou fazendo como se fosse a rodinha de uma bicicleta. A ideia é que ela te ajude no começo, você consiga se apoiar nela, mas no futuro você se livre dessas rodinhas e consiga andar sem elas. E é exatamente o que eu vou fazer agora nessa segunda parte do vídeo. Como a gente tira as rodinhas e o que a gente precisa fazer para andar sem elas. Bom, eu tive todo esse trabalho para fazer essas tabelas e agora eu vou mostrar para vocês como você ignora essas tabelas. Eu não sou esquizofrênico não, tá, gente? Eu tô realmente achei interessante fazer todo esse processo. Eu mesmo usei as tabelas, eu mesmo notei as dificuldades que estavam dentro de usar uma tabela e as limitações dela, para justamente poder chegar aqui e falar dessa parte que eu acho que é a mais importante, que é como você cria essa percepção de consistência e como você adequa a ela a técnica que você está usando. Bom, primeiro vamos pensar em cada técnica individualmente e o que exatamente a gente precisa em termos de consistência
quando a gente tá usando essa técnica. Vai parecer um pouco repetitivo, mas eu vou falar de todas as técnicas novamente, só que dessa vez eu vou me aprofundar de uma maneira um pouco mais técnica. Para add highlight ou clareamento de quina, a gente tem que pensar que a gente tá lidando com uma área bem pequena, que é uma quina. Então a gente precisa da tinta grossa, porque senão a gente perde o controle dela e ela escorre pela peça. Muitas das vezes dá para você pegar e usar direto a tinta do pote, dependendo da consistência da tinta que você estiver usando. Às vezes você só precisa diluir um pouco para que ela consiga fluir, que você consiga passar o pincel e a tinta vai ficando, porque se a tinta estiver muito grossa, você vai passar o pincel, ela vai meio que ficar um pouco, vai falhar e vai continuar depois, sabe? Pra não ficar esse negócio falhado porque a tinta tá muito grossa, aí a gente tem que diluir um pouco. Essa é a métrica que você tem que usar pra identificar se você vai precisar diluir a tinta ou não quando você estiver fazendo de add highlight. Se você tiver com ela tão grossa que ela tá até falhando e você não tá conseguindo espalhar ela na miniatura, ou no caso, na quina da miniatura. Usar tinta grossa não é nenhum tipo de crime. Existem tintas, por exemplo, como a da Green Stuff World e da AK Interactive, que você consegue usar elas direto do pote se você quiser. Basta você espalhar ela de uma maneira bem uniforme e tomar mais cuidado para não acumular muito em nenhuma parte, porque senão aí vai criar textura. Mas se você passar e espalhar bem a tinta, você consegue usar ela. Se você estiver fazendo um white blending na miniatura, você pode usar ela direto do pote, fazer essa mistura na área e criar um degradê ali. Então, saibam que não é crime você usar a tinta direto. Tem alguns pintores que usam a tinta sem diluir 90% do tempo. Por exemplo, o Sérgio Calvo é um deles, né? Que ele sempre, ele fala, eu uso a tinta de um jeito que os pintores não gostam muito. E ele faz um draminha lá pra falar que ele usa tinta grossa, né? Como se tivesse alguém cobrando ele de alguma coisa também. Mas enfim, você pode usar tinta grossa, sabe? Você tem que só ter a noção de que o ruim de você usar tinta grossa é que você corre mais risco de formar textura. Mas se você tiver o controle melhor, você estiver observando bem o que você está fazendo em termos de espalhar a tinta, não é problema. Não é isso que vai definir se o resultado vai ser bom ou ruim. O que vai definir vai ser o conjunto, vai ser o todo. Toda a sua execução vai ajudar. Não vai ser um ponto, não vão ser 2 pontos, vão ser todos os pontos juntos, né? Saiba que isso não é um demérito você usar tinta sem diluir nem um pouco. Claro que vai ter tinta que não vai ter como você usar sem diluir. Por exemplo, a linha Artist mesmo é muito grossa. Ficaria muito difícil de você espalhar de uma maneira uniforme sem adicionar algum tipo de diluente ali, nem que seja água. É mais nesse sentido. Não no sentido de que é sempre errado de usar tinta grossa. Não é assim que funciona. Em arte, o seu resultado vai falar mais do que todo o conjunto de técnicas certos ou errados que você usa. Não importa. O que importa é o que você apresentou ali no final. A camada base é a primeira camada que você vai passar na miniatura. Pode ser inclusive preto e branco, mas a ideia é que a consistência seja um pouco mais grossa, suficiente para você cobrir, só que sem deixar rastro de pincel, porque se ela for muito grossa, ela pode acabar obscurecendo alguns detalhes da miniatura, principalmente nas escalas menores. E nas escalas maiores, ela pode deixar uma textura porque a camada ficou muito grossa. A métrica que eu uso para medir a consistência da tinta é bem simples. Só você pegar o pincel bem carregado com a sua mistura diluída, aí você passa em algum lugar da wet palette que esteja livre, e se você enxergar um rastro de pincel que você passa e o negócio fica ali parado, é porque tá muito grosso. Se ele ficar um rastro temporário e logo ele ficar reto, é porque já dá para usar. Mas mesmo assim, você pode diluí-la um pouco mais se você quiser. Um outro critério que eu uso para decidir se eu vou usar a camada base um pouco mais ou menos grossa é o nível de cobertura da tinta que eu tô usando. Dependendo da cor, ela pode cobrir mais ou menos. Então, se é uma cor que cobre menos, eu vou usar um pouquinho mais pro grosso. E se for uma cor que cobre mais, eu posso usar um pouquinho mais pro diluído. A camada normal, ou só camada, é basicamente uma camada intermediária que a gente vai utilizar na miniatura. E ela não pode ser muito grossa, porque geralmente a gente precisa aplicar mais do que uma para fazer certos efeitos. A consistência desse tipo de camada, eu acho que é uma das coisas mais pessoais que tem aqui, porque não tem uma forma certa. E aqui eu acho que a variação pode ser bem grande, dependendo de quem você pergunta. Mas a métrica que eu gosto de usar é a seguinte: se você estiver espalhando a tinta fácil sem que ela escorra ou sem deixar marca de pincel, é porque você tá ali no range correto de diluição. E falando isso, você percebe que eu deixo uma margem bem grande ali para mais ou para menos na diluição, porque é meio que isso, não tem como você apontar um lugar específico e falar que aquilo é certo ou errado. A camada ser mais ou menos espessa é uma questão de preferência de quem tá pintando.
Uma outra coisa que você precisa saber pra decidir se você vai querer usar a camada mais ou menos grossa é que se você usar a tinta mais líquida, você vai ter que ir com menos no pincel, porque senão vai ser mais fácil de você perder o controle, já que ela tá mais líquida. E você precisa lembrar também que quanto mais diluída, menos essa camada vai cobrir. Já se você for pro lado das camadas mais grossas, você vai ter uma cobertura um pouco melhor, só que as divisórias entre as camadas tendem a ficar mais marcadas, já que ela está cobrindo mais. Para amenizar isso, você pode fazer camadas intermediárias com semitons ali entre uma e outra, ou depois refinar utilizando um glaze. Isso se você estiver fazendo um estilo que requer um negócio mais liso. Dependendo, se você quiser fazer um estilo que a pincelada fica mais marcada, aí nem importa tanto. Uma técnica que o pessoal costuma usar bastante também para detectar a consistência de glazes é colocar a mistura no topo das falanges dos dedos para ver se entra ali nas ranhuras, para ver se tá diluído o suficiente. Eu vou falar pra vocês que eu sempre achei isso mais gimmick do que útil de verdade, porque é muito fácil você olhar, dar uma pincelada ali na sua wet palette ou num papel branco qualquer ali, até na base da miniatura, e ver se tá diluído o suficiente, se tá translúcido o suficiente, né? Olhar no dedo ali pra mim nunca serviu pra muita coisa, mas enfim, mas tem muita gente que usa isso e eu acho interessante pelo menos mencionar isso, apesar de eu pessoalmente não achar muito útil. E por fim, a gente tem a consistência de wash e glaze, que precisa basicamente ser uma tinta bem diluída. Então qualquer coisa que tiver líquido o suficiente para escorrer dentro dos recessos já tá valendo. Se você, por exemplo, adicionar água demais no wash ou no glaze, o que vai acontecer é que o pigmento vai ficar mais fraco. Isso para um wash pode ser um pouco ruim, porque ele não vai secar tão forte nos recessos. Já para um glaze, isso pode ser bom ou ruim, dependendo do que você estiver fazendo. Às vezes, ser uma camada bem fraquinha é exatamente o que você tá buscando. Então, qual a diferença de wash e glaze? É justamente a forma de você aplicar. Um wash, a ideia é você inundar o recesso com a tinta, ou seja, fazer ele escorrer para dentro ali das áreas mais afundadas na sua miniatura. E a ideia do glaze é o oposto. Você vai pegar pouquíssima tinta no pincel e vai aplicar somente na superfície ali, criando uma camada bem fina e translúcida, sem deixar ela escorrer, porque você não pode ter muito no pincel. Para você ter certeza que você não tá com o pincel muito carregado, você pode sempre dar uma bicadinha nele ali no guardanapo ou no papel toalha, para que o excesso seja chupado pelo papel, e aí sim você aplica na sua miniatura. É uma forma fácil de você tirar o excesso e poder controlar melhor o fluxo de tinta, mas isso também vai requerer que você aplique mais vezes o glaze, caso você queira ele um pouquinho mais forte. Ou você pode regular a intensidade do pigmento também na diluição, adicionando um pouco menos de água, ou utilizando tintas com o pigmento mais concentrado, mesmo bem líquidas, como por exemplo os inks, como da Scale 75 ou da Liquitex. Uma coisa em relação ao pincel é que ele não precisa ter uma ponta muito boa. E se você notar que você fez um glaze e ele ficou meio que uma mancha com as bordas bem visíveis, o que eu faço é umedecer o pincel e dar uma borradinha nessas bordas. Isso deixa a transição bem mais suave. Um macete bem conhecido é testar a consistência da tinta para saber se ela tá líquida o suficiente, aplicando ela no topo das falanges do seu dedo. Se ela entrar facilmente ali nos recessos, significa que ela está líquida o suficiente. Mas eu pessoalmente não uso muito isso. O que eu costumo fazer é simplesmente passar ela na wet palette ali e eu consigo enxergar se o negócio tá translúcido o suficiente. Sinceramente, eu acho fazer isso muito mais fácil. E aí, se por exemplo você faz essa passada e você nota que tá atingindo com bastante força ainda, você pode ir adicionando mais água ali na mistura e você vai reduzindo. O glaze é complicado você falar mesmo em termos de espessura, porque se você adicionar coisas como o ink da Liquitex ali na brincadeira, ele é muito mais concentrado do que qualquer tinta do hobby. Então, no caso dele, vai precisar de uma proporção muito maior de água para que ele fique bem fraquinho. Mas, novamente, ser fraco ou forte depende do que você vai querer fazer na miniatura. Não existe um certo ou errado. Por exemplo, na bochecha de uma personagem feminina, eu prefiro deixar isso muito fraquinho. Já no nariz de um anão, eu prefiro deixar um vermelho bem mais forte, bem mais exagerado. Então, vai depender sempre do como você vai aplicar e do resultado que você vai querer. Eu já vi alguns gringos chamando isso de heavy glaze, mas saibam que é basicamente um glaze que o pigmento está bem intenso. E agora é importante a gente saber a diferença de consistência e diluição, que eu falei lá no começo. A consistência sempre tem que ser bem líquida pro glaze. Só que a diluição, você pode fazer ela mais ou menos. Você pode fazer um glaze bem forte com um ink, mantendo a consistência bem líquida, ou você pode fazer um glaze fraco utilizando tinta acrílica bem diluída. Então por isso que eu precisava que vocês entendessem a diferença de consistência e diluição, e que nem sempre as duas estão de mão dada. E outra coisa que eu queria falar também pra finalizar aqui esse vídeo é que o ideal pra mim não é que você copie o método X, copie o método Y. O ideal pra mim, quando eu tô fazendo esses vídeos ensinando, e tanto que eu tento até fazer as coisas de várias formas diferentes, eu não gosto de fazer
sempre do mesmo jeito as coisas, por mais que seja confortável fazer de um jeito específico pra mim, né? Todo artista acho que tem um jeito que é mais confortável. Mas pra mim, acho que o mais importante é que você pegue referências que você consiga usar, né? E de repente você consegue pensar, pô, eu não consigo pegar essa parte, mas eu consigo pegar essa outra aqui, ó. Eu gostei desse negócio de pré-sombreamento, gostei de sketch de luz, gostei de wet blending, entendeu? Aí você vai pegando e pegando todas essas ferramentinhas, essas técnicas que tem disponível e vai montando ali o seu arsenal, né? O seu arsenal é mais aqui, na verdade, né? E na sua coordenação motora. E menos as tintas, né? As tintas vão ser interessantes pra você, porque vai ter uma coisa que você gosta mais ou menos, mas no final das contas, é o resultado que importa. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!